No Natal, minha sobrinha olhou direto para o meu filho e disse: "A vovó me contou que você não é o neto de verdade dela." Minha irmã deu uma risadinha. Ninguém a corrigiu. Eu não disse nada, apenas comecei a juntar os presentes e sorri. Mais tarde naquela noite, minha mãe perguntou se o bônus da família já tinha sido enviado. Eu respondi: "Ah, foi sim. Só não para você." A gente pensaria que, depois do quinto Natal com um filho adotivo, as pessoas parariam de agir como se ele fosse algum tipo de visita na sua vida. Mas não. 5 anos depois, ainda tínhamos os lugares na escada, os sorrisos educados que não eram de verdade, a forma como falavam ao redor dele como se ele não entendesse. Meu filho tem 5 anos. Ele é esperto. Percebe tudo. E eu passei anos tentando diminuir a distância entre ele e as pessoas que eu costumava chamar de família. Chegamos à casa dos meus pais, em Ohio, um dia antes do Natal. Eu tinha presentes para todos, escolhidos com cuidado, lindamente embrulhados. Meu filho havia desenhado pequenos desenhos para colar em cada um. Ele estava animado. Eu devia ter sabido melhor. Minha mãe nos cumprimentou, me deu aquele abraço lateral rápido e depois se abaixou até a altura do meu filho e perguntou: "Você se lembra de mim?" Ele assentiu educadamente e estendeu o desenho que fez para ela. Ela sorriu como alguém tentando aceitar um presente de um estranho no metrô. Meu pai mal falou, apenas um resmungo e um aperto de mão para o meu marido, e um olhar distraído para o menino. Na manhã de Natal, no começo, tudo parecia normal. Meu filho brincava com seu carrinho novo no tapete. Eu ajudava na cozinha. Então veio o silêncio. Aquele tipo de silêncio que faz o estômago afundar porque você sabe que algo deu errado. Entrei na sala e lá estava. Minha sobrinha, de 8 anos, com uma tiara brilhante e aquela expressão convencida que herdou da mãe, olhou direto para o meu filho e disse: "A vovó me contou que você não é o neto de verdade dela." Ele não respondeu. Apenas ficou sentado, olhando para o chão. Eu congelei. E então veio a pior parte. Minha irmã, sentada no sofá com uma taça de vinho na mão, simplesmente riu. Ela olhou em volta como se esperasse que alguém risse junto. Ninguém corrigiu a filha. Ninguém disse que aquilo não estava certo, nem mesmo minha mãe. Ela só tomou um gole do chá e fingiu que não tinha ouvido. Meu marido se levantou, e eu soube que ele ia dizer alguma coisa, mas balancei a cabeça. Eu não queria que meu filho lembrasse daquele momento como uma grande briga de família. Eu queria que ele esquecesse completamente. Então, em vez disso, comecei a arrumar nossas coisas em silêncio. Minha irmã perguntou se a gente estava mesmo indo embora tão cedo. Eu não respondi. Colocamos tudo no carro sem dizer uma palavra. Meu filho dormiu antes mesmo de sairmos do bairro. Naquela noite, depois de colocá-lo na cama, eu e meu marido ficamos sentados no sofá por quase 1 hora sem dizer uma palavra. Não porque não houvesse nada a ser dito, mas porque havia coisa demais, sentimentos demais para destrinchar, decepção demais para digerir. Então meu celular vibrou. Era a minha mãe. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Apenas a mensagem: "Vocês já enviaram o bônus da família este ano?" Todos os anos, desde que nosso negócio começou a dar certo, mandávamos algo aos nossos pais e irmãos. Um cartão presente. Em um ano, pagamos a viagem deles para a Flórida. Nunca fizemos isso para parecer. Apenas achávamos que era isso que famílias faziam, ajudavam umas às outras. Fiquei encarando a mensagem por alguns segundos e então digitei minha resposta: "Ah, foi sim. Só não para você." Virei o celular com a tela para baixo e não esperei resposta. A verdade é que eu sempre andei pisando em ovos. Quando adotamos nosso filho, eu sabia que nem todos iriam entender. Tentei ser paciente. Tentei deixá-los à vontade. Costumava levá-lo lá com frequência, esperando que criassem um vínculo, esperando que, com o tempo, eles mudassem. Mas finalmente enxerguei com clareza. Eles não queriam criar laços. Queriam apenas tolerá-lo, sem realmente aceitá-lo. E eu não ia criar meu filho em uma casa onde ele tivesse que merecer um amor que já deveria ser dele. Na manhã seguinte, acordei com 5 chamadas perdidas. 3 da minha mãe, uma do meu pai e uma da minha irmã.
Nenhuma mensagem de voz, nenhum texto no começo. Apenas uma sequência silenciosa de ligações, como se estivessem cumprindo uma obrigação. Como se ligar vezes suficientes contasse como preocupação. Eu não atendi. Em vez disso, desliguei o celular e desci. Meu filho já estava acordado, sentado à mesa da cozinha com sua pequena capa de super-herói, colorindo um desenho da nossa família. Ele se desenhou entre mim e meu marido. Não colocou mais ninguém. Fiz panquecas com ele enquanto meu marido colocava música para tocar ao fundo. Aquela manhã foi tranquila, aconchegante e completamente nossa. E enquanto eu tomava meu café, observando meu filho tomar o café da manhã como se o peso do dia anterior nunca tivesse encostado nele, decidi que não deixaria aquela casa estragar mais um minuto da vida dele. Só à tarde a primeira mensagem chegou. Era da minha irmã: crianças falam essas coisas. Não leve tão a sério. Só isso. Nenhum nome citado, nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao que realmente foi dito. Apenas uma frase fria e presunçosa, que parecia um dar de ombros disfarçado de diplomacia. Algumas horas depois, veio outra mensagem. Uma foto dos meus pais, do marido dela e dos filhos, sentados ao redor da mesa de jantar da minha mãe, com a legenda: sentimos falta de vocês. Espero que esteja tudo bem. Aquela mesa, a mesa onde meu filho deveria estar sentado, onde o nome dele estava escrito em um cartão de lugar que eu levei conosco, onde eu planejava tirar fotos, achando que talvez este fosse o ano em que todos finalmente mudariam. Em vez disso, eles simplesmente seguiram em frente, comeram o presunto e as batatas doces e sorriram para a câmera como se nada tivesse acontecido. Eu não respondi. Não ia me explicar para alguém que se recusava a entender. Mais tarde naquela noite, minha mãe tentou de novo. Desta vez, uma mensagem: eu sei que você está chateada. A gente pode pelo menos conversar? Era sempre isso que ela queria quando as coisas ficavam desconfortáveis. Nunca agir, nunca se posicionar. Só conversar para amenizar, para passar um pano. Fingir que nada tinha acontecido. Mas nós já tínhamos conversado tantas vezes sobre os olhares, sobre os comentários soltos, sobre o fato de que meu filho não precisava ser tratado como família. Ele era família. Ela balançava a cabeça, dizia que entendia. E então, um mês depois, soltava algo como: é que eu sinto que me falta aquela conexão especial com ele. Ou, ele é um amor, mas, sabe, não é a mesma coisa. E toda vez que ela dizia coisas assim, eu engolia. Arranjava desculpas para ela. Dizia a mim mesma que era coisa de geração, de cultura, falta de convivência. Eu dei tempo a ela, mas o tempo não resolveu. Se é que resolveu alguma coisa, só deu mais espaço para que eles se acomodassem nas próprias crenças. A verdade é que nenhum deles o via como meu filho. Não de verdade. Não como viam os filhos da minha irmã. Não como viam os bebês com o mesmo sobrenome, o mesmo nariz. Para eles, eu tinha feito algo bonito, algo generoso, como adotar um cachorro de rua. Naquela noite, eu disse ao meu marido que tinha acabado. Eu não ia passar mais um ano tentando convencer pessoas a amar uma criança que merecia esse amor automaticamente. Ele não fez perguntas, apenas assentiu. Ele estava esperando por aquele momento, mas nunca me empurrou até ele. Deixou que eu chegasse sozinha. Reservamos uma viagem naquela mesma noite, para um lugar quente, longe, só nós três. Não contamos a ninguém. E enquanto eu arrumava as malas na manhã seguinte, dobrando camisetas pequenas e enrolando frascos de protetor solar, percebi algo estranho. Eu não me sentia com raiva, nem triste, nem culpada. Eu me sentia aliviada. Saímos no dia seguinte ao Natal, apenas nós três, e pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava pedir desculpa por isso. O voo foi tranquilo. Meu filho encostou a testa na janela e sussurrou ao ver as nuvens. Eu e meu marido demos as mãos, como fazíamos antes de tudo ficar pesado. Tínhamos 5 noites reservadas em um resort tranquilo nos Keys. Nenhum grande plano, apenas descanso. No segundo dia, eu já estava dormindo a noite inteira de novo. Meu filho corria pela areia, coberto de protetor solar, rindo como se nunca tivesse tido um dia ruim na vida. Aquele tipo de riso que faz você acreditar que talvez tenha feito algo certo, afinal. Eu não o via tão feliz havia meses, talvez mais.
Eu finalmente começava a acreditar que o pior tinha ficado para trás. Então, na terceira noite, meu celular apitou. Movimento detectado, câmera da sala. Eu quase tinha esquecido das câmeras. Tínhamos instalado meses antes, depois que alguém tentou roubar encomendas da nossa varanda. Achei que fosse um reflexo de luz ou a pessoa que cuidava dos gatos passando por lá. Abri o aplicativo meio distraída, sem esperar nada, mas não era nada disso. Eram meus pais. Dentro da minha casa. Eu pisquei, achando que talvez fosse um vídeo antigo. Não era. O horário marcava 19h42, transmissão ao vivo. Lá estavam eles, parados na nossa sala de estar, como se fossem os donos do lugar. Minha mãe ainda estava de casaco, com neve nas botas. Ela bebia alguma coisa de uma das nossas canecas, andando devagar pela casa, inspecionando tudo. Meu pai estava no corredor, abrindo o armário de roupa de cama, depois as gavetas do corredor, como se procurasse algo. No começo, eu não disse nada, apenas entreguei o celular ao meu marido. Ele assistiu por um minuto antes de murmurar: "Que diabos é isso?" Eles não tinham dito nada para nós. Não mandaram mensagem, não ligaram. Ainda tinham uma chave de quando costumavam cuidar das crianças anos atrás, quando achávamos que as coisas eram diferentes. Eu tinha a intenção de pedir a chave de volta, mas fui adiando. Agora, eu me arrependia de cada segundo dessa hesitação. Continuamos assistindo. Minha mãe entrou no quarto de brincar do meu filho. Pegou um dos brinquedos dele, um robô de plástico que ele adorava, e segurou como se tivesse um cheiro ruim. Então o dobrou com força, quebrou a articulação e jogou no chão, como quem está entediada. Meu filho tinha juntado ingressos de um parque para conseguir aquele brinquedo. Meu pai abriu o armário de jogos e despejou uma caixa de peças de quebra-cabeça no tapete. Simplesmente deixou tudo ali, como se estivesse fazendo bagunça por diversão. Eles riram. Riram de verdade. Depois, subiram as escadas. Senti o peito apertar. Meu marido já estava pegando o telefone, pronto para chamar a polícia, mas eu segurei a mão dele. Espera. Eles entraram no nosso quarto. Minha mãe mexeu na caixa de joias. Nada caro, a maioria coisas sentimentais. Ela pegou uma pulseira, uma que meu filho tinha feito para mim no Dia das Mães, com pequenas contas de plástico e enfiou no bolso. Meu pai foi direto à gaveta da escrivaninha, aquela onde guardávamos envelopes do negócio. Ele abriu, pegou um, folheou as contas, dobrou o papel e colocou no bolso do casaco. E pronto. Sem hesitar, sem dúvida. Como se estivesse pegando algo que achava que lhe pertencia. Meu marido estava furioso. Repetia: "A gente tem tudo gravado. O que estamos esperando?" Mas eu não conseguia me mexer. Minhas mãos tremiam, e não era de raiva. Era algo mais fundo. Aquele horror silencioso quando você percebe que as pessoas que te criaram, para quem você arranjou desculpas tantas vezes, nem se dão mais ao trabalho de esconder quem realmente são. Eles acharam que não estávamos em casa. Acharam que podiam fazer o que quisessem. E nem se importaram em deixar a bagunça. Eles não sabiam das câmeras. Pensei em ligar para eles naquele instante, gritar, exigir explicações. Mas qual seria o sentido? Eles iam mentir. Dizer que estavam só dando uma olhada, que estavam preocupados, que não era bem assim. E minha irmã faria o que sempre fazia, distorceria tudo, transformaria em uma história sobre a pressão que colocamos nos nossos pais ou em mais uma versão onde nós éramos os vilões. Então eu disse ao meu marido: "Não. Ainda não. Nada de polícia. Só salva as gravações." Eles ficaram lá por quase 40 minutos. Levaram uma garrafa de vinho da cozinha. Deixaram a porta da frente destrancada. Nem se deram ao trabalho de juntar as peças do quebra-cabeça. Eu não dormi naquela noite. Esperamos até voltar para casa. Chegamos pouco depois da meia-noite. A neve ainda grudava nas árvores, intacta desde a tempestade que tinha passado 2 dias depois da nossa partida. A luz da varanda piscou quando subimos os degraus. Meu filho dormia no ombro do meu marido, com os braços em volta da tartaruga de pelúcia que ele tinha batizado de Mango. Abri a porta e entrei.
Algo pareceu errado imediatamente, não como um arrombamento. Nada estava destruído ou obviamente roubado. Mas havia um cheiro, algo fora do lugar. O odor fraco de colônia velha e do perfume da minha mãe misturado ao ar empoeirado de uma casa fechada havia uma semana. Meu marido levou nosso filho para o andar de cima. Eu fiquei para trás, acendendo todas as luzes, uma por uma. A garrafa de vinho da bancada tinha sumido. Aquela que planejávamos beber no ano novo. Não era cara, mas eu lembrava perfeitamente de tê-la deixado ali antes de irmos viajar. As duas canecas que quase nunca usamos estavam na pia, nem sequer enxaguadas, simplesmente largadas ali. Na sala de brinquedos, o robô do meu filho ainda estava quebrado no tapete. Nem tinham se dado ao trabalho de movê-lo. As pernas estavam rachadas na articulação, o plástico torto, dobrado, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Um monte de peças de quebra-cabeça continuava espalhado perto da estante, metade pisoteadas, metade empurradas para baixo do sofá. Quanto mais eu olhava, mais percebia que eles não tinham apenas entrado. Eles ficaram. Andaram pela casa, exploraram, se serviram de comida, de bebida, do tempo. Meu marido desceu as escadas em silêncio. Não perguntou o que eu tinha encontrado. Ele já sabia. Abriu o armário do corredor, pegou a pequena caixa de ferramentas e, em poucos minutos, estava desparafusando a fechadura. Nenhum de nós disse uma palavra. Trocamos as duas fechaduras naquela mesma noite, reprogramamos o sistema de segurança, apagamos todos os códigos antigos de acesso. Desativei as notificações do aplicativo para não ficar conferindo o celular no meio da madrugada, esperando por outra invasão. Na manhã seguinte, fui ao nosso quarto e abri a gaveta onde guardávamos os envelopes do negócio. 2 ainda estavam lá, um tinha sumido. Contei o dinheiro dos que restaram. Não foi só o envelope que eles levaram. Foram quase $900. Mais tarde, naquela tarde, abri minha caixa de joias. A maior parte ainda estava ali. Meu anel de noivado, o broche da minha avó. Mas a pulseira de plástico barata que meu filho tinha feito para mim no Dia das Mães do ano passado, aquela com contas desencontradas e um coração torto, tinha desaparecido. E isso me quebrou mais do que qualquer outra coisa. Não tinha valor algum, para ninguém além de mim. E mesmo assim, eles levaram. Naquela noite, enviei um e-mail para nossa advogada. Contei o que tinha acontecido e mandei as gravações. Cada minuto delas, com data e hora, nítidas, inegáveis. Pedi que ela não entrasse em contato com ninguém. Eu ainda não estava pronta para isso. Só queria que ficasse registrado. Que houvesse uma linha traçada em algum lugar oficial, mesmo que ninguém mais visse. Mais tarde, assisti às imagens das câmeras de novo. Sozinha. Vi minha mãe parada na porta da sala de brinquedos, olhando em volta como se estivesse avaliando a disposição do espaço. Vi meu pai levantar o envelope, contar o dinheiro como se tivesse direito a ele, e depois enfiá-lo no bolso sem pensar 2 vezes. Eles não estavam com pressa. Não estavam nervosos. Eles fizeram tudo com calma. Foi isso que mais ficou comigo. Eles não achavam que haveria consequências. Na manhã seguinte, minha mãe mandou uma mensagem: soube que vocês voltaram. Espero que a viagem tenha sido boa. Estava tudo bem na casa? Eu não respondi. 2 horas depois, minha irmã ligou. Deixei tocar. Em seguida veio o correio de voz: oi, a mãe disse que tentou falar com você. Ela está meio chateada. Disse que você está tratando ela com frieza. Ela só estava dando uma olhada na casa por você. Qual é o grande problema? O grande problema? O grande problema era que eles entraram no espaço do meu filho e quebraram coisas que eram dele. Pegaram coisas que eram minhas. Riram enquanto faziam isso. Agiram como se nossa casa fosse deles para circular à vontade. Como se tivéssemos ficado fora tempo demais e, já que isso, poderiam aproveitar o que deixamos para trás. No dia seguinte, minha mãe ligou. Eu atendi. Ela foi direto ao discurso ensaiado. Disse que tinham passado lá só para ver se os canos não tinham congelado, que estavam tentando ajudar, que só pegaram o vinho porque acharam que era de uso comum, que o brinquedo do meu filho provavelmente já estava quebrado antes.
Depois, perguntou por que tínhamos trocado as fechaduras. Eu respondi, porque eu não te dei permissão para estar na minha casa. Ela ficou em silêncio e desligou. Não tivemos notícias deles por 4 dias. No 5º dia, minha irmã mandou uma mensagem: então agora você vai simplesmente cortar todo mundo? Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de entender, apenas a confirmação de que eles não tinham a menor intenção de assumir responsabilidade. Naquela tarde, fui buscar meu filho mais cedo na escola. Fomos ao aquário, só nós dois. Ele segurou minha mão e disse que queria ver a lontra marinha primeiro dessa vez. Ficamos observando enquanto elas nadavam em círculos preguiçosos. Ele riu quando uma virou de barriga para cima e passou flutuando diante de nós. Na saída, ele me perguntou se tubarões podiam ser bons. Eu disse que sim. Alguns só não sabem como. O silêncio se estendeu por janeiro. No começo, pensei que talvez estivessem envergonhados. Talvez finalmente tivessem percebido o que fizeram e precisassem de tempo para lidar com isso. Quase me deixei acreditar que estavam lutando com a culpa nos bastidores. Que talvez, quem sabe, entrariam em contato não para se defender, mas para assumir o erro. Mas não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo era uma mudança lenta e deliberada. Ninguém pediu desculpas. Ninguém mencionou a casa. Ninguém disse uma única palavra sobre o brinquedo do meu filho, o envelope de dinheiro ou a pulseira que ele tinha feito para mim. Em vez disso, eles simplesmente pararam de fingir. Vi a mudança começar pela minha irmã. Antes, ela ao menos fingia estar no meio do conflito. Agora, nem isso. Ela postou uma foto em grupo dos filhos dela com meus pais. Roupas combinando, com a legenda "Os únicos que importam". Nenhuma marcação, nenhuma referência a mim, sutil o suficiente para negar, óbvio bastante para eu saber que era para mim. Eu não disse nada. Apenas parei de olhar. Então veio o e-mail do meu pai. Não era um "como você está". Não era um gesto de reconciliação. Nem sequer uma tentativa de se reaproximar. O assunto dizia, sobre a oportunidade de investimento. Sem cumprimento, sem calor humano. Ele perguntou se ainda iríamos seguir com o segundo imóvel que eu e meu marido estávamos pesquisando e se consideraríamos destinar uma pequena parte para ajudar ele e minha mãe a atravessarem uma fase difícil. Foi exatamente essa a expressão. Fria. Transacional. Sem contexto. Apenas um pedido de dinheiro. Depois de invadirem minha casa, depois de quebrarem as coisas do meu filho, depois de levarem o que não era deles, fiquei encarando aquele e-mail por um longo tempo. Eles nem tentaram mentir. Nenhuma palavra sobre a visita, nenhuma pergunta sobre o nosso filho, nem sequer um pedido de desculpas falso. Pensei em escrever uma resposta longa, explicando tudo o que tinham feito. Imaginei anexar as imagens das câmeras. Visualizei os rostos deles assistindo. Cheguei a rascunhar 5 versões de resposta, cada uma mais furiosa que a anterior. Depois apaguei todas. No fim, enviei apenas uma frase: não, não vamos fazer isso. 10 minutos depois, ele respondeu: bom, nenhuma conversa então? Foi ali que eu soube que tinha acabado. Porque o que ele queria não era dinheiro. Era controle. Um lugar à mesa que eles nunca ajudaram a montar. Depois disso, o tom mudou. De forma sutil, no começo. Aquele tipo de coisa que só quem foi criado cercado de culpa percebe. Minha mãe postou uma foto dos netos brincando no parque com ela. Só os outros. A legenda dizia: família é uma bênção. Algumas pessoas esquecem disso. Um primo curtiu e me marcou. Eu não reagi. Eu sabia o que era. Um teatro. O que nenhum deles parecia entender é que eu não estava mais jogando esse jogo. Eu estava vivendo. Marcamos uma viagem em fevereiro. Um fim de semana em uma cabana tranquila em Michigan, escondida entre as árvores. Sem celulares, sem barulho. Só neve, sopa no fogão e nós 3 sob o mesmo teto, sem ninguém fingindo nos amar pela metade. Meu filho levou seus desenhos. Colou-o na geladeira da cabana com um ímã em forma de alce. Era um desenho de nós 3, eu, meu marido e ele, de mãos dadas em frente a uma casa. Só nós.
Sem avós, sem primos, sem multidão. Naquela noite, jogamos jogos de tabuleiro e tomamos chocolate quente. Depois que o colocamos na cama, meu marido me perguntou se eu sentia falta deles. E eu disse a verdade. Eu não sinto falta deles. Sinto falta da versão deles que eu achava que era real, sinto falta de quem eu acreditei que eles fossem antes de descobrir quem realmente eram. Mas essa ilusão acabou. E o que eu tenho agora é algo melhor. Um filho que sabe que está seguro. Um marido que nunca me pediu para diminuir quem eu sou. Um lar onde ninguém entra sem ser convidado e chama isso de amor. Nós estávamos, enfim, quase livres. E eles sabiam disso. A primavera chegou tarde naquele ano. Mas, dentro da nossa casa, algo já tinha mudado. O ar parecia mais leve, como se tivéssemos aberto uma janela e deixado algo velho ir embora. Percebi isso numa manhã, observando meu filho brincar na varanda dos fundos com os giz de calçada. Ele desenhou 3 bonecos de palito, eu, meu marido e ele, com sorrisos iguais e cabelos bagunçados. Pintou o céu de um azul intenso e encheu o resto de estrelas, mesmo sendo dia. Era assim que o mundo dele parecia agora. Sem nomes que ele não entendia. Sem abraços forçados. Sem se perguntar por que algumas pessoas sorriam para ele como se fosse um favor que alguém tivesse feito. O silêncio da minha família durou tanto que eu parei de notar. Aniversários passaram sem nada. Nenhuma mensagem, nenhum cartão, nenhum como você está, nenhum recado disfarçado de julgamento passivo. Até que, um dia, recebi uma mensagem da minha prima Gena. Era uma captura de tela de um grupo de família do qual eu não fazia parte. Minha mãe estava planejando o brunch de Páscoa. Havia uma lista de quem levaria o quê, quem ficaria com qual cor de cesta, qual neto gostava de qual tipo de doce. O nome do meu filho não estava ali. Nem sequer um espaço em branco onde ele pudesse estar. Ele não foi esquecido. Ele foi excluído. E naquele momento eu entendi exatamente o que eu significava para eles agora. Nada. Não uma filha magoada, não uma decepção, nem mesmo um problema a ser resolvido. Apenas, ausente. Eu não chorei. Não senti raiva. Fiquei ali relendo a mensagem como quem lê o rótulo de algo que já sabe que não vai comprar de novo. Então bloqueei os números. Não por despeito, nem como um grande gesto dramático, mas porque eu não queria que meu filho crescesse ouvindo o celular vibrar e se perguntando se, desta vez, eles apareceriam por ele. Eu não queria mais tentar decifrar o silêncio deles. Eu só queria paz. As semanas seguintes foram tranquilas. Pacíficas de um jeito que eu nem sabia que era possível. Sem jantares forçados, sem pedidos de desculpa vazios. Apenas nossa casa, nossas vidas e a família que estávamos, de fato, construindo. Aos poucos, começamos a viajar mais. Passeios de fim de semana viraram férias longas. Passamos tempo em cidades onde ninguém nos conhecia, onde meu filho era só uma criança, não o adotado, não o diferente. Ele parou de perguntar sobre eles. Parou de estremecer ao ouvir a palavra vovó. Parou de me pedir confirmação depois de cada desenho, cada cartão, cada história. Devo mandar isso para eles? Ele parou de perguntar por quê, finalmente, sabia a resposta. Compramos uma segunda casa nas montanhas. Nada chamativo, apenas espaço, silêncio e árvores altas o suficiente para apagar o passado. Numa noite daquele verão, eu e meu marido estávamos sentados na varanda. Nosso filho tinha dormido cedo, exausto da trilha, com sua tartaruga de pelúcia favorita debaixo de um dos braços. As estrelas estavam nítidas sobre as árvores. Meu marido me perguntou se eu achava que algum dia voltaríamos a vê-los. Respirei fundo antes de responder. Não por ódio. Nem mesmo por falta de perdão. Mas porque, finalmente, eu tinha parado de precisar deles. Eu costumava carregar essa crença de que família era algo a que se devia se agarrar, não importava o quê. Que a gente dava um jeito, consertava, insistia. Mas eu não acredito mais nisso. Eu acredito em proteger quem te protege. Acredito em construir algo melhor, mesmo que isso signifique se afastar de tudo que veio antes. Acredito no meu filho sabendo, todos os dias, que ele é suficiente, que ele pertence, que não está esperando ninguém aprender a amá-lo do jeito certo. Ele já tem isso. Nós todos temos.
Eles fizeram a escolha deles, e eu fiz a minha. Deixei de ser filha na casa deles para finalmente ser mãe na minha. Primeira atualização, já passou mais de um ano. Nenhum contato, nenhum encontro por acaso, nenhum cartão de aniversário sem graça com letra estranha. Apenas espaço. Espaço de verdade, limpo. Meu filho acabou de completar 6 anos. Fizemos uma festa no quintal, com bolo de dinossauro e balões demais. Ele convidou 2 crianças da escola e o professor de natação. Montamos um pequeno circuito de obstáculos e deixamos todo mundo correr à vontade. Ele riu tanto que ficou com soluços. Em nenhum momento perguntou se mais alguém veria. Ele não fala mais deles. Não daquele jeito triste e confuso de antes. Eles simplesmente não fazem mais parte da história dele. E, sendo sincera, nem da minha. Outro dia, ele trouxe para casa um desenho da escola. Era uma árvore genealógica. Ele a preencheu com nomes, o meu, o do meu marido, o dele. Nosso cachorro, o melhor amigo dele, Toby, até o professor de natação ganhou um galho. Mas nenhum avô, nenhum primo, nenhum espaço vazio esperando ser preenchido. Ele disse, não coloquei mais ninguém porque isso já é suficiente. E é. Eu costumava me perguntar se me arrependeria de cortar laços, se ficaria um vazio impossível de preencher. Mas a verdade é que o que eu deixei para trás nunca foi realmente meu. O que eu tenho agora é algo que eu construí. Honesto, seguro e completamente nosso. Não estamos faltando nada. Estamos completos.